Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez bem-vindo aqui ao B2 Cursos Jurídicos. Professor Sérgio Brito, Direito Administrativo em Foco. Pessoal, estamos vendo aí os poderes da administração pública. Nessa última videoaula sobre esse ponto, nós vamos ver o poder regulamentar ou normativo. Alguns chamam de regulamentar, outros chamam de normativo, vamos ver que tem uma diferença. E também vamos ver a questão do abuso de poder, né? O excesso de poder, o desvio de poder. Pessoal, primeiramente, o poder normativo, o poder de editar normas, né? A administração pública também edita as normas, né? Normas gerais, regras gerais, obrigatórias, abstratas, que não podem ser inovadoras, né? Porque a inovação, ela só pode vir da lei, né? E esse poder normativo que a administração pública tem, ela deve observar a lei, ou seja, ela deve complementar, ela não pode ultrapassar os limites da lei, tá? Por isso que nós falamos que a lei, ela é rogae, ou seja, estabelece regras obrigatórias, gerais, abstratas e inovadoras, enquanto que o poder normativo da administração pública só traz regras obrigatórias, gerais e abstratas. Ela é roga, ela não tem o atributo da inovação. Ela não inova na ordem jurídica. Vamos lá para a tela para a gente ver o que é isso. Olha só, quando nós falamos em poder normativo, tá? Temos que entender que é o poder administrativo para editar normas gerais e abstratas, né? É o que eu chamo aqui de roga. Regra obrigatória, né? Regras obrigatórias, gerais e abstratas, né? Por quê? Esse poder normativo, ele vai estabelecer normas, regras, né? Que vão valer para todos, obrigatórias, abstratas. Agora, ela não vai inovar, porque a inovação, a criação de um direito novo, de uma obrigação nova, só vai ficar limitada à lei, né? Dentro do princípio da legalidade. Por isso é que nós vamos falar que quando se tem esse poder normativo da administração pública, ela não pode extrapolar os limites da lei, criar direito que a lei não previu, criar obrigação que a lei não previu. Vamos para a tela. Quando a gente fala em poder regulamentar, que é um poder normativo mais específico, né, é o poder para editar regulamentos. Regulamento é uma espécie de ato administrativo normativo que é veiculado por decreto, né? O decreto é um ato privativo do chefe do Poder Executivo. Esse poder regulamentar, ele tem como objetivo o quê? Normatizar, disciplinar, regular, complementando a previsão legal e permitindo a sua fiel execução. Vamos traduzir isso aqui. Para que uma lei seja aplicada, a primeira coisa que tem que acontecer, ela tem que ser entendida. Tem que se entender os seus comandos, né? E às vezes esses comandos estão definidos de uma forma muito fluida, há necessidade de uma complementação por um decreto, por um regulamento. E a visão é justamente essa que você tem que ter. Esse regulamento ele vai complementar essa lacuna, trazer uma definição que às vezes não foi trazida na lei. É lógico que sempre sem contrariar a lei, porque ele não pode extrapolar, né? Porque o decreto ele encontra fundamento de validade na lei, assim como a lei encontra fundamento de validade na Constituição. A lei não pode violar a Constituição porque ela encontra fundamento de validade na Constituição. Da mesma forma, um decreto não pode violar a lei porque ele encontra seu fundamento de validade na própria lei. Vamos lá para a tela? Vamos destacar isso. Então, esse poder regulamentar, ele tem como objetivo o quê? Normatizar, disciplinar, regular, complementando a previsão legal, permitindo a sua fiel execução. Ou seja, para que a lei seja cumprida, ela tem que ser entendida. Então, a ideia do regulamento, do poder regulamentar, é traduzir a lei para que ela possa ser melhor aplicada. A regulamentação é feita por atos que fixam normas gerais e abstratas, mas que não inovam no mundo jurídico. Por isso que nós, aqui para a forma de guardar, eu prefiro falar que esses atos normativos do Poder Executivo, né, da administração pública, como queiram, eles só são regras obrigatórias gerais e abstratas. Professor, tem diferença entre regulamento e decreto? Tem. Regulamento é o conteúdo do ato, né? É o ato que traz regras obrigatórias, gerais e abstratas ali no seu bojo. É o conteúdo. Já o decreto, seu regulamento, né, o conteúdo,
O decreto é a forma do ato, né? O decreto é um ato privativo do chefe do Poder Executivo. Porém, nem todo decreto ele é regulamento. Eu posso ter um decreto, por exemplo, nomeando um determinado servidor. Então, é um decreto, um ato individual, né? Nomeando um servidor X, é um ato individual. Agora, eu posso ter um decreto trazendo uma norma geral, abstrata, aí eu estou falando de um regulamento, tá? Olha lá na tela. Regulamento e decreto, né? Decreto é a espécie de ato, a sua forma, né? É um ato exclusivo, privativo do chefe do Poder Executivo. Já o regulamento é o conteúdo do ato, é o ato normativo, a norma geral abstrata. O que é um decreto regulamentar? É o decreto que veicula um regulamento, ou seja, ele traz a seu bojo um regulamento. Trata-se do exercício do poder regulamentar em sentido estrito, tá, pessoal? Porque muitas vezes quando se fala assim, poder regulamentar, pensando esse poder regulamentar num sentido estrito, eu estou falando de um poder conferido só ao presidente da República, ou só ao governador, ou só ao prefeito, porque só esses chefes do Poder Executivo que podem editar regulamentos por meio de decretos, né? Editar decretos por meio desses, digamos, vem um decreto, vem um ato privativo dele, e o regulamento ele é vinculado por esse decreto, tá? Quando a gente fala, vamos lá para a tela, em poder regulamentar, sempre tem que ter em mente que esse ato normativo ele não pode contrariar. Esse ato normativo, essa regra trazida pela administração pública, ela não pode o quê? Contrariar, né? O ato normativo expedido pela administração não pode contrariar a lei. Não pode contrariar a lei. Nem criar direitos ou impor obrigações, proibições ou penalidades que na lei não estejam previstos, tá? Isto é, o ato normativo não pode dispor contra ou extra legem, ou seja, contra a lei ou além do que a lei traz, só segundo legem, segundo a lei. Vou frisar isso aqui. Pensa o seguinte, como o decreto está abaixo na hierarquia das leis, está abaixo da lei, né, na hierarquia das normas, né, aquela pirâmide normativa, vou desenhar essa pirâmide aqui para você. Lá no cantinho. Aqui, ó. Naquela pirâmide normativa que nós temos no ordenamento jurídico, né, lá no ápice da pirâmide, nós temos a Constituição Federal. Abaixo, nós temos as leis, né? E abaixo das leis, nós temos os atos o quê? Infralegais, né? Infralegais. Então, os decretos estão aqui. Então, eles, quando vão regulamentar a lei, pessoal, eles não podem, estão aqui, né? Contrariar a lei, né? Porque eles encontram validade, os atos infralegais, os decretos, regulamentos, eles encontram validade somente na lei. Então, não pode extrapolar. Então, vamos supor, a lei traz uma determinada categoria de obrigações, de direitos, tem que ficar naquilo ali. Não pode o decreto, o regulamento, trazer novas obrigações, novos direitos, né? Ele não pode inovar na ordem jurídica, ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Ele deve ficar adstrito ao que a lei trouxe, ao que a lei determinou. Agora, é lógico que ele vai complementar, preencher uma lacuna para que aquela lei possa ser aplicada de forma mais fiel possível, tá? Lá na tela, é importante saber, né, esse artigo 49 da Constituição Federal é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. O que é exorbitar? É atuar fora da órbita, ou seja, ultrapassar o poder regulamentar. Então, veja aqui, quando o poder regulamentar ele é extrapolado, ele é ultrapassado, ele digamos, atinge uma esfera que é proibido, né? Vai além do que ele poderia ir, o que pode acontecer? O Congresso Nacional pode suspender esse decreto. Então, se tem um regulamento do Presidente da República que, ao regulamentar uma lei, extrapolou os limites dessa lei, o que o Congresso pode fazer? O Congresso Nacional pode fazer? Ir lá e tirar esse decreto de circulação, suspender, tá? Isso pode acontecer.
Então, cuidado aí, esse artigo 49 da Constituição, inciso 5. Agências reguladoras. O que são agências reguladoras? São autarquias, né, especiais. Elas possuem poder normativo. Possuem. Veja, em alguns aspectos, elas vão regulamentar uma norma. Principalmente aquelas agências de telecomunicação, aí vai tratar ali sobre o serviço de telecomunicação, ela vai disciplinar determinadas coisas que a lei não trouxe. Então, é possível, as agências reguladoras possuem sim o poder regulamentar. Lá na tela, regulamento executivo. O que é um regulamento executivo? É aquele que regulamenta uma lei. Você tem uma lei, ele vem regulamentando ela, ou seja, é o que complementa a previsão legal, permitindo a sua fiel execução. Exemplo, nós temos a Constituição, abaixo da Constituição nós temos uma lei, e aí abaixo da lei tem o regulamento executivo. Né? Numa hierarquia de normas, você tem Constituição, a lei, que tratou um determinado assunto, trouxe direitos, trouxe obrigações, depois você tem esse decreto, esse regulamento executivo, disciplinando ou regulamentando essa norma. Agora, veja que ele não pode ultrapassar os limites dessa lei. Lá na tela, agora existe, pessoal, o chamado, no direito brasileiro, existe o regulamento ou decreto autônomo. O que é? É aquele que tem fundamento direto na Constituição, inova na ordem jurídica. Né? É um decreto invocado, é um regulamento invocado, ele inova na ordem jurídica. Tem a Constituição e já vem o regulamento autônomo. Não tem uma lei entre os dois, né? Como ocorreu no primeiro caso. É uma fonte primária, porque cria direito novo, né? Inova na ordem jurídica. Só em duas possibilidades é possível ser editado esse tipo de decreto no Brasil. Então, olha só, o decreto autônomo, o regulamento autônomo, ele é permitido na Constituição. E a doutrina, de maneira geral, né? Você vai ver questões, ela admite essa existência desse decreto autônomo, regulamento autônomo. Ele vai existir em quais situações? Organização administrativa, desde que isso não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. É uma primeira hipótese. Está lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição, como nós falamos na tela. E também a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, pode ser feita por meio de decreto autônomo. Vamos lá para a tela. Veja só, então são as duas hipóteses que são previstas lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição. Primeira delas, a letra A, organização e funcionamento da administração federal, então pode ali organizar e editar sobre o funcionamento dessa administração, quando não implique aumento de despesa, né, nem criação ou extinção de órgão público. Por quê? Criar ou extinguir órgão público só por meio de lei. Extinção ou criação de órgão público só por meio de lei. Outra coisa que o decreto autônomo pode fazer é a extinção de funções ou cargo público, cuidado, quando vagos. Veja, só a extinção de cargo ou função e mesmo assim quando forem vagos. Não pode o decreto criar funções, tá? Ou cargos públicos. Porque, veja, criar cargo público ou criar função só por meio de lei. Extinguir cargo público vago ou função pública vaga, o decreto pode fazer isso. Então, o presidente da República, se existirem alguns cargos vagos, ele pode baixar um decreto, sem necessidade de lei, extinguindo esses cargos vagos. Ah, professor, mas o cargo está ocupado. A extinção dele tem que ser por meio de lei, tá? Se o cargo estiver ocupado, pode ser extinto? Pode, mas ele tem que ser lei. Criar só por meio de lei. Extinguir, depende. Se tiver vago, pode ser por decreto autônomo. Se tiver ocupado, somente por meio de lei. Lá na tela, regulamento autorizado. O que é um regulamento autorizado? Olha só, pessoal, muitas vezes a própria norma, a própria lei já faz com que o regulamento seja necessário para regulamentar aquela determinada matéria, ou seja, já passa para o administrador. Por exemplo, a lei diz: caberá ao Poder Executivo regulamentar essa palavra sobre esse aspecto. Então, já está autorizado a ser editado um regulamento para tratar daquela disciplina. Então, vamos lá para a tela para a gente entender isso melhor. Veja, quando a gente fala em regulamento autorizado, é aquele que complementa a disposição da lei em razão de expressa determinação contida na própria lei, para que o Poder Executivo assim o faça. Não se confunde com a lei delegada, tá? Lei delegada é quando o Poder Executivo pode editar uma lei, aí ela tem força de lei,
por meio de autorização do próprio Parlamento, do próprio Congresso Nacional. Aqui nós estamos falando de regulamento autorizado. Eu tenho uma lei e no corpo dessa lei ela remete determinada matéria para que seja aquela matéria tratada pelo Poder Executivo. Regulamentada, no caso, pelo Poder Executivo. Olha só, o Supremo Tribunal, ele veda a chamada delegação legislativa em branco. O que é essa legislação legislativa em branco? Ocorre quando o legislador autoriza o Executivo a disciplinar matérias que são reservadas à lei. Olha só que interessante. Matéria sujeita à reserva legal, somente a lei pode tratar. Nós vimos lá no primeiro item do nosso curso, né? Legalidade, reserva legal. Reserva legal significa o seguinte: somente a lei pode tratar sobre aquele assunto. Uma matéria que está sujeita à reserva legal, somente a lei pode tratar daquele assunto. Então, imagina, se o Poder Legislativo delega para o Executivo tratar, regulamentar uma coisa que só a lei poderia tratar, isso é vedado, né? Então, por isso é que o Supremo, está lá claro, veda a chamada delegação legislativa em branco, que ocorre quando o legislador autoriza o Executivo a disciplinar a matéria ali sujeita à reserva legal, né? Professor, dá um exemplo de matéria sujeita à reserva legal, por exemplo, a criação de uma autarquia, a criação de cargo público, né? A criação de um tributo, todos são de tipo penal, né? Todos são exemplos aí de normas, de matérias que sujeitam à reserva legal. Somente a lei pode tratar dessas matérias que eu já mencionei. Veja só, a autorização do legislador, regulamento autorizado, pode dizer respeito somente àquelas matérias não reservadas à lei. Ou seja, que a lei que pode ser tratada por outro ato que não a lei. Neste caso, a lei estabelece as condições, os limites e os contornos da matéria a ser regulamentada, deixando a cargo do Executivo apenas a fixação de normas técnicas. É o que a gente chama de complementação técnica, né? Essa competência normativa pelo Poder Executivo também é chamada de discricionariedade técnica. Professor, não entendi, não. Veja só, é um termo bastante técnico, né? O nome já diz, discricionariedade técnica. É quando o que ocorre? Quando o próprio legislador, em função daquela matéria, envolver um conhecimento técnico, sei lá, vai envolver um conhecimento da parte de serviço de telefonia, o legislador já deixa para o Poder Executivo, né, que vai ali ter o apoio do Ministério das Telecomunicações e por aí vai, a tratar daquela matéria. Então, nessa situação específica, o legislador deixou a parte técnica, digamos assim, daquela matéria, a ser regulamentada pelo Executivo, por meio do seu poder regulamentar. Agora, muito cuidado. Matérias sujeitas à reserva legal não pode ser objeto de regulamento autorizado, ou seja, o Poder Legislativo não pode dar um cheque em branco para o Executivo tratar de matéria que só a lei poderia tratar. Por isso é que o Supremo Tribunal Federal veda isso, nós já acabamos de falar agora há pouco. Né? Vamos lá para a tela, pessoal, ver como é que isso cai em prova. Né? Nosso objetivo aqui é o concurso. Então, vamos ver como é que isso cai. Primeira questão da IBSE, advogado, diz o seguinte: no exercício do poder regulamentar, a administração pública não poderá contrariar a lei, certo? Né? É isso, pessoal? Opa, eu tinha que chamar vocês lá. Olha só, lá na tela comigo. No exercício do poder regulamentar, a administração pública não poderá contrariar a lei. Tá certo, né? Bem certa. Por quê? Nesse poder regulamentar, no exercício desse poder regulamentar, qual é a grande questão que tem que se passar aí pelo poder, no corpo aí do poder legislativo? Olha, editou a lei, agora, eu estou dizendo assim, o comando, né? O comando da lei, editado pelo poder legislativo, o executivo vai ali regulamentar essa lei. Ao regulamentar, não pode contrariar essa lei, portanto, está correta, né? Corretíssima. Próxima questão. Ao exercer, falhou aqui. Ao exercer o poder regulamentar, a administração, então estou perguntando o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário, ou seja, da lei, desde que o faça com vista à finalidade pública? Não, está errado. Ele não pode ultrapassar. O que é ato primário, professor? O que é ato normativo primário?
Está lá no nosso texto. Pessoal, ato normativo primário, no caso, é a lei. Se ele está regulamentando a lei, a lei é o ato normativo primário. Ato normativo secundário é aquele que está regulamentando essa lei, né? O ato que está sendo editado ali no poder regulamentar. O ato normativo primário tem que ser respeitado, ele não pode ser violado, ele não pode criar coisas que o ato normativo primário não trouxe, tá? Então, errado. Nem que seja para buscar finalidade pública. Próxima, o poder regulamentar permite que a administração pública complemente as lacunas legais intencionalmente deixadas pelo legislador. Sim, permite. É isso mesmo. Porque essas lacunas, normalmente, pessoal, elas são deixadas de forma intencional, né? É lógico, só não pode ocorrer essa, digamos, deixar para o executivo tratar de matéria sujeita à reserva legal, né? Porque aí essa matéria não poderia ser tratada pelo executivo. Matéria sujeita à reserva legal, só a lei pode tratar. Lá na tela, no exercício do poder regulamentar, o Poder Executivo pode editar regulamentos autônomos de organização administrativa, desde que esses não impliquem aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Certíssima, né? Foi, pessoal, o que nós acabamos de falar para vocês, né? Que é possível regulamento autônomo nessas hipóteses de organização administrativa, desde que não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público, que é a criação ou extinção de órgão público só por meio de lei. Lembrar que no caso de cargo ou função pública, se eles estiverem vagos, né, sendo vagos, podem ser extintos por meio de decreto autônomo ou regulamento autônomo. Lá na tela, a última questão aí desse quadro, configura abuso de poder regulamentar a edição de regulamento por chefe do Poder Executivo, dispondo obrigações diversas das contidas em lei regulamentada, ainda que sejam obrigações derivadas. Pessoal, essa questão é muito capciosa. Se for obrigação derivada, pode, tá? Então, configura abuso de poder regulamentar a edição de regulamento por chefe do Executivo, dispondo obrigações diversas. Então, está errada, porque no caso... Deixa eu marcar aqui para você explicar o que nós estamos falando ali. Professor, o que é essa obrigação derivada? Pessoal, essa questão foi muito capciosa. A norma traz obrigações principais, né? Às vezes, para cumprir aquela obrigação principal, o sujeito tem, por exemplo, que entregar uma declaração, né? Ora, entregar uma declaração é uma obrigação secundária, né? A obrigação principal era pagar aquele tributo e tal. Então, essas obrigações secundárias, elas podem, né, no caso de derivadas, que deriva da principal, ela pode ser trazida pelo próprio decreto, pelo próprio regulamento. Então, essa é a pegadinha da questão, né? Olha só, vamos lá ler de novo, vamos ler junto. Vou colocar lá a tela e o professor. Olha só. Configura, marcando lá, configura abuso de poder regulamentar a edição de regulamento por chefe do Poder Executivo, dispondo obrigações diversas das contidas na lei regulamentada, então é uma obrigação que não estava na lei, ainda que sejam derivadas. Ou seja, se elas forem derivadas, podem ser trazidas, né? Por isso que há ali o erro. Então, muito cuidado. Se ele não tivesse colocado essa derivada, trouxesse obrigações não previstas na lei, aí você poderia colocar. Tudo bem. Mas quando ele fala derivadas, são aquelas que decorrem é quase que uma consequência automática em decorrência daquela obrigação primária que a lei trouxe, tá? Vamos lá para a tela. Seguindo, agora vamos falar sobre o abuso de poder. Pessoal, quando se fala em abuso de poder, vamos pensar que tem duas formas de abuso de poder: o excesso de poder e o desvio de poder. O excesso de poder viola o elemento competência, ou seja, o agente pratica um ato que está fora da sua competência, está fora da sua alçada, fora da sua competência. Fora da sua alçada é uma forma vulgar de falar, viu, pessoal? Só para você lembrar.
mas é fora da sua atribuição, fora da sua competência, essa é a palavra correta. Já o desvio de poder é quando o agente público pratica um ato buscando uma finalidade diversa daquela pública ou daquela prevista na norma. Tá? Vamos lá para a tela. Olha só, quando a gente fala em abuso de poder, é atuar em desconformidade com o direito, violando normas jurídicas e os direitos e garantias do cidadão. Pode levar ao dever de indenizar, se causar dano ao administrado, pessoal, o abuso de poder pode levar à indenização. Tá? Ocorre de duas formas. Então, só um detalhe. Quando um agente pratica um abuso de poder, ele pode ter a obrigação de indenizar, né? Inclusive, essa indenização vai partir primeiro do poder público, né, da administração, depois, se houver dolo ou fraude, se houver dolo ou culpa do agente, ele vai responder ali de forma regressiva, ok? Olha só, quais são as duas formas de abuso de poder? O excesso de poder, que o agente público exorbita no uso de suas faculdades administrativas, ou seja, atua fora dos limites de suas atribuições, de sua competência, ofende o requisito competência, né? E o desvio de poder ou de finalidade, né? Desvio de poder ou finalidade, o agente público, embora dentro de sua competência, afasta-se do interesse público ou da finalidade prevista na lei para a prática do ato. Ofende ali o requisito da finalidade. Então, guardem isso. Desvio de poder ou de finalidade viola o elemento de finalidade, porque o agente está buscando uma finalidade privada, uma finalidade particular e não uma finalidade pública, ou então está buscando uma finalidade que não é aquela do ato, e o excesso de poder viola o elemento competência, está extrapolando os limites da sua atribuição legal. Lá na tela, nas duas situações, ou seja, tanto no desvio de poder quanto no excesso de poder, o ato ele é ilegal, possui vícios de ilegalidade, passível de anulação, né? Ilegalidade passível de anulação e não revogação. É possível, pessoal, abuso de poder também na forma omissiva, na forma de omissão, tá? Cuidado com isso. O abuso de poder pode ser cometido tanto na forma de ação, ou seja, ato comissivo, né, como ato omissivo, omissão. Por exemplo, o sujeito deixou de multar alguém, deixou de multar um empresário porque recebeu propina, porque tinha uma finalidade ali privada envolvida naquilo. Então, houve ali um abuso de poder na forma omissiva, ele deixar de fazer algo buscando atender o interesse do particular, por exemplo, né? Em detrimento do interesse público. Bora lá para a tela? O que a gente tem agora? Questões, né? Para a gente fechar esse item aí. Vamos lá. Primeira questão, policial federal, papiloscopista. Vamos lá. O excesso de poder, é a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente busca alcançar fim, é finalidade, tá? Fim diverso daquele que a lei permitiu. Errado. É o desvio de poder, né? Então não é excesso, é o desvio, tá? Tá errada. É o desvio de poder. Entenderam, pessoal? Quando se busca uma finalidade diversa daquela prevista na lei, desvio de poder e não excesso. Bora para a próxima. O abuso de poder pode ocorrer tanto na forma comissiva, ou seja, de ação, quanto omissiva, uma vez que, em ambas as hipóteses, é possível afrontar a lei e causar lesão a direito individual do administrado. Certo. Bingo. Nós falamos isso agora há pouco, né? Que pode ocorrer o abuso de poder tanto na forma omissiva como na forma comissiva, ou seja, no caso de ação ou também de omissão. Lá na tela, o ato praticado de forma abusiva e com finalidade diversa daquela atribuída pela lei é configurado como excesso de poder. Mais um erro, né? Se a finalidade, foi agora 2021, aqui a agente polícia de Alagoas, não é excesso, é desvio, tá? Então está errada. Não vou nem comentar, pessoal, que a gente já falou sobre isso agora há pouco. Ato praticado com abuso de poder
somente pode ser invalidado mediante revisão judicial. Errado, pode ser judicial ou administrativa, né, pessoal? Veja, nós não temos o princípio da autotutela, o poder de autotutela, autocontrole. Então, a administração também pode controlar os seus próprios atos. Então, pode ser passivo de revisão na via judicial ou na via administrativa. Daí o erro, né? No somente lá. Vamos lá, está errada. Essa questão também caiu aqui na Polícia Civil de Alagoas. Prova que eu já falei que foi anulada, né? Mas só foi anulada a própria questão aí de que alguém passou o gabarito para alguém. Vamos ter uma outra agora em 2022, né? Olha só, determinado delegado de polícia que está investigando um crime cometido no interior de uma empresa estatal ou estadual, com personalidade de direito privado e capital integralmente público, determinou a um agente de polícia a realização de uma diligência, a qual não foi cumprida porque o agente alegou que a ordem não tinha respaldo legal. Ao tomar ciência do descumprimento da ordem, o chefe aplicou a penalidade de suspensão de 30 dias. E, resignado, o agente ajuizou o mandado de segurança contra o ato sancionador. Considerando essa situação hipotética, julgo o item a seguir. Primeiro, a aplicação da sanção pelo delegado configura exercício do poder disciplinar e independe de abertura de processo administrativo quando há verdade sabida. Pessoal, até aqui estaria certo. A aplicação da sanção pelo delegado configura exercício do poder disciplinar, só que esse caso tem que ter um processo administrativo, né? Que nós vimos. Então, ela está errada. Vou clarear aqui. Olha só, a questão fala. A aplicação da sanção, vou ler aqui, pelo delegado configura exercício do poder disciplinar, tem tudo bem, independe de abertura de processo administrativo quando há verdade sabida. Primeiro, o que é essa verdade sabida? Pessoal, verdade sabida, lá em processo administrativo, a gente estuda isso, processo administrativo disciplinar, verdade sabida é o seguinte, quando se tem conhecimento de um fato, o chefe teve o conhecimento do fato, não abriu o procedimento administrativo e já aplicou a multa com base nessa teoria da verdade sabida. Isso é vedado pela Constituição. Isso tem que ter um processo administrativo com direito ao contraditório e ampla defesa, tá? Então, poder disciplinar, para ele ser exercido, tem que ter um contraditório e ampla defesa devido ao processo legal. Errada. Vamos lá. Os agentes públicos subordinados não devem cumprir as ordens manifestamente legais de seus superiores. Certíssima, né? Nós vimos, pessoal, dentro do poder hierárquico, existe o dever, como uma consequência, o dever de obediência. As ordens manifestamente legais não devem ser cumpridas, mas, via de regra, as ordens emanadas de um agente superior devem ser cumpridas pelo agente subordinado, salvo aquelas, né, como nós já falamos, manifestamente legais. Lá na tela, a ordem conferida ao agente pelo delegado configura exercício do poder de polícia? Não. Se ele deu uma ordem, né, ao servidor, é poder hierárquico, né? A gente vai ver lá, deixa eu só colocar aqui. Ele deu uma ordem a um subordinado, né? Até porque falou chefe, né? Então foi uma ordem a um subordinado, é poder hierárquico. Não é poder de polícia, tá? Poder hierárquico. Pessoal, veja, acho que está muito claro, né? Quando se dá uma ordem a um servidor, o superior, o chefe, aí nós temos o poder hierárquico e não o poder de polícia. Não tem nada a ver, né? Mais uma, aqui na nossa tela, o poder de polícia é a faculdade de aplicar punições nos casos de infrações administrativas praticadas pelos agentes públicos? Não. É o poder disciplinar, né? Então está errada. Poder disciplinar. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Na próxima videoaula já será um outro tema, tá? Agradeço aí a compreensão e a atenção. Na próxima videoaula será um outro tema. Ato administrativo, né? O próximo item que a gente vai estudar. Pessoal, fique com Deus, bons estudos.